Até a Nath tem um outro emprego, né? Pra complementar a renda, né? E é uma questão que, tipo, pra mim, se a Nath não tivesse, eu não acharia ruim. Eu não sou contra a Nath ter um outro emprego, mas eu nunca incentivei ela. Olha, Nath, eu acho que tu precisa arranjar um outro emprego, porque eu sempre olhei pra ti e tu sempre me passou a mensagem de alguém que tá batalhando muito. Eu vejo o quanto que a Nath batalha pra Sugar, pra empresa dela e tal. Então, pra mim já seria o suficiente se fosse uma questão de medir quem trabalha mais, né? A gente não faz isso. Por a gente ter falado várias vezes sobre isso, né? Tu se sente melhor, podendo complementar mais ainda, né? Então, a minha esposa tem 2 empregos. É o contrário do pai do Cris, né? Do pai do Cris. É. Eu não preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. Pega um 42. Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E estamos começando mais um Vida em Construção. E no podcast de hoje vamos falar sobre o que, Nath? Hoje a gente vai falar sobre como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, que são 2, aí talvez das maiores áreas que a gente tem na vida, onde a gente deposita as nossas maiores energias durante o dia a dia. E que se não bem equilibradas, podem causar distanciamento entre o casal, podem causar muita falta de compreensão, falta de parceria. Então a gente precisa trabalhar em cima disso e trazer cada vez mais união, né? Pra gente ter um relacionamento cada vez mais saudável. E hoje a gente vai tentar então passar para vocês a nossa experiência com essas áreas, né? O que a gente desenvolveu e no que a gente está trabalhando para que essas áreas fiquem mais fáceis de lidar no nosso relacionamento. O que a gente faz, Nath? Então, assim, a gente sempre procurou, acho que de forma, sem perceber mesmo, de forma muito natural, a gente sempre criou acordos. Nem sempre são acordos falados, nunca são acordos escritos, a não ser o casamento. Verdade. Que tem que assinar, né? Que tem que assinar. Fora isso, sempre são acordos, eu acho que mais dependendo do momento e disponibilidade de cada um, né? Verdade. Como a gente comentou no outro podcast, a gente tem os acordos que a Nath falou, os acordos falados e os não falados, e é importante que quando algo, né, te incomoda, algo que precisa ser dito, tem que ser dito, né? Exatamente. E dos acordos que a gente faz, a gente acho que vai um pouco do feeling, assim, de tu entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente tem horários diferentes de trabalho, por exemplo, o meu horário de trabalho, eu começo às 7h30 da manhã e vou até às 5 da tarde. E isso é de segunda a sexta. Então, esse horário, eu acho que trabalhando dessa forma a minha vida toda, né? Sim. Então, a Nath, ela ainda consegue ter uma flexibilidade maior no caso, né, de horários. Então, algumas vezes a Nath vai ter uma disponibilidade maior do que eu para fazer certas coisas da casa, né? Por exemplo, às vezes tu levanta mais tarde, né? Aí tu consegue talvez organizar a casa melhor e tal. A gente acordou, por exemplo, que eu lavo a louça de manhã, se tiver a louça na pia, né? Sim. E quando a Nath acorda mais tarde, ela consegue talvez limpar a casa, algumas coisas que eu não consigo fazer dessa forma, né? Sim. Exato. Dessa forma a gente consegue equilibrar, assim, o nosso lado pessoal com os nossos acordos para não ficar pesado para ninguém e também tentar organizar com os nossos horários de trabalho, para que também não fique pesado nem pro trabalho, não comprometa nenhum dos lados, né? Sim. Como o Mike falou, assim, eu tenho um pouco mais de flexibilidade nos meus horários de trabalho. Então tem dias que eu abro a loja, então eu entro por volta das 8 e fico até as 3 da tarde. E tem outros dias que eu entro às 10 e daí eu fecho a loja, fico até umas 4h30. 4h30 a gente fecha, então eu fico normalmente até umas 5 horas, dependendo do dia. Então isso me permite que dentro dos nossos acordos, por exemplo, durante a semana, normalmente sou eu quem vai fazer compras. Sim, né? Eu que vou no mercado, porque nos horários que eu tô livre, que eu tô disponível para ir no mercado, tem menos pessoas, né? Apesar do Mike trabalhar do outro lado da rua do mercado. É louco isso, né? Tu mora, é muito mais perto o teu trabalho do que o meu. Sim, claro, seria muito mais conveniente eu sair do meu trabalho e passar no mercado, né? Mas tem um detalhe aqui que a gente não tá falando, pra vocês não acharem que eu sou um... É porque eu saio bem na hora de pico, e aí tem muito movimento de carro. Então, se eu sair da minha empresa, que é literalmente do outro lado da rua, do mercado, fazer as compras e aí entrar no trânsito, o trânsito ele piora cada vez mais. Então, entre as 5 e as 6h30 da tarde, é horário de pico e, tipo, é bem complicado. É bem complicado. Então, por isso que a Nath, quando ela sai, por exemplo, às 3 da tarde, ela vai no horário onde é mais conveniente para
um pouco mais tranquilo, ou então de manhã cedo antes de ir pro trabalho também, acaba sendo um pouco mais fácil. Então e dentro do relacionamento, às vezes, se isso não é bem acordado, pode gerar problemas, né? Sim. Tu não tá fazendo. Cobrança. Cobranças, às vezes desnecessárias, que é só uma falta de organização, na minha visão, assim, na nossa visão. Então, assim funciona pra gente. E também tem outra questão ali no meio, que também é algo profissional, que, por exemplo, o Mike gera mais dinheiro pro casal, né? Ele recebe mais, né? O teu salário é maior do que o meu salário. Apesar de eu ter minha empresa, né? É verdade. O salário dele é o salário de segurança, a gente fala, né? O trabalho dele também tem outros benefícios pra gente, como plano de saúde, por exemplo. Sim. Que é uma coisa que não é muito comum das empresas oferecerem aqui, apesar de no Brasil isso ser super comum, na Nova Zelândia isso não é. Então, é um benefício pra gente. Então, essa questão pode, né, em alguns momentos também, pra mim, me causava pressão. Eu colocando pressão em mim mesma. Principalmente depois de abrir empresa, a gente fica nessa pressão de que tem que fazer dinheiro, de que tem que fazer o business funcionar, de que as coisas têm que girar. E muitas vezes eu esqueço o quanto essa minha flexibilidade de poder fazer outras coisas, ela também demanda. Sim. Porque se tu fosse pagar alguém pra fazer essas coisas, ou só de tirar às vezes esse peso de ter que passar no mercado, ou ter que limpar, ter que fazer a limpeza mais grossa da casa, ou ter que fazer outras coisas, isso seria muito mais custoso financeiramente. Eu precisei de um tempo pra ver isso, né? Num primeiro momento. Essa questão da Nath, até a Nath tem um outro emprego, né? Pra complementar a renda, né? E é uma questão que, tipo, pra mim, se a Nath não tivesse, eu não acharia ruim. Eu não sou contra a Nath ter um outro emprego, mas eu nunca incentivei ela, olha, Nath, eu acho que tu precisa arranjar um outro emprego, porque eu sempre olhei pra ti e tu sempre me passou a mensagem de alguém que tá batalhando muito. Eu vejo o quanto a Nath batalha pra Sugar e pra empresa dela e tal. Então, pra mim já seria o suficiente se fosse uma questão de medir quem trabalha mais, né? A gente não faz isso. Por a gente ter falado várias vezes sobre isso, né? Tu se sente melhor, podendo complementar mais ainda, né? Então, a minha esposa tem 2 empregos. É o contrário do pai do Chris, né? Do pai do Chris. Mas isso realmente nunca foi uma pressão da tua parte. Tem que fazer acontecer. Sim. Em alguns momentos até tu me diz vai mais devagar. Vai mais devagar. Fica mais tranquila, não pega tantos extras. É porque, assim, também o meu extra é como babysitter, né? Eu amo criança, sempre amei criança. Infelizmente, né, uma das questões que mais dói em morar longe é a gente ficar longe das nossas crianças no Brasil. E isso me ajuda muito tentar balancear essa saudade. E então é algo que eu gosto de fazer. Não é algo pesado, não é algo difícil, não é algo sofrido. Eu faço com muito prazer e muito amor mesmo. E é claro, faço para complementar, para que a gente atinja os nossos objetivos de forma mais rápida. Sim. E me faz sentir mais produtiva, mesmo que produção é uma questão um pouco, às vezes, subjetiva, né? Sim. Mas de qualquer forma, eu me sinto melhor assim. E aí é mais fácil de manter esses acordos sem eu me culpar, entende? Sem as pequenas culpas de eu deveria estar contribuindo mais financeiramente, porque eu deveria estar fazendo mais dinheiro, porque eu deveria fazer mais. Então isso me deixa um pouco mais tranquila. E assim, eu sempre respeitei essa posição, porque eu já vi em outros relacionamentos, tipo, mulher, a esposa, querer trabalhar no final de semana ou coisa assim, e o marido fica, porque, né, tu não passa tempo comigo, ou coisa, sabe? Desse tipo. Cobranças. Eu nunca quis colocar esse empecilho, né? Se a Nath quer trabalhar, tudo bem, né? E ainda que hoje, né, a gente acaba entrando em um próximo tópico de como que a gente equilibra essas questões, né? Que é importante a gente gastar um tempo de qualidade juntos, né? Então a Nath, mesmo tendo 2 empregos, a gente prioriza também ter um tempo de qualidade juntos. Sim. Acho que isso é importante, né, no lado pessoal, para a saúde do relacionamento, que a gente tenha um tempo onde que os dois possam fazer algo que os dois curtam juntos, aí seja o que for, né? São coisas que a gente gosta de fazer, a gente gosta de estar em casa à noite, né, quando vai fazer janta juntos, seja conversando, seja assistindo alguma coisa, seja fazendo alguma atividade fora, né? Sim. E que nem, agora voltando um pouco, que nem quando a Nath falou, quando a gente comentou dos empregos da Nath, muitas vezes a Nath traz, muitas noites tu traz trabalho da Sugar pra casa, né? Principalmente o trabalho burocrático, onde tu tem que sentar na frente do computador e tal. E aí o que acontece? Nessas noites eu sei que, a Nath tá ocupada e tal. Se precisar eu vou lá, se não tiver comida, né? Que às vezes a gente cozinha
pra semana, mas às vezes falta. Então eu vou lá e cozinho pra nós, né? Sim. Faço a janta. E eu acho que isso é parceria, né? Enquanto que ela tá trabalhando, no final das contas, é pra nós, né? Sim. Entendeu? Pra empresa, mas tem que ter esse entendimento. Eu acho que é bem... Essa compreensão. Eu acho que essa compreensão, assim, quanto diz... Se a gente tivesse esse olhar de que o outro tá trabalhando pro bem dos dois, pro bem do relacionamento no geral, sim, isso não gera peso, nem culpa, nem cobrança de nenhum dos lados, né? E nessa questão eu sei que às vezes eu peco nisso porque eu entro muito no meu modo trabalho, porque muitas vezes quando eu tenho um objetivo e ele depende praticamente, digamos, só de mim, só do meu trabalho, do meu esforço, eu vou testando o meu limite, eu sei que eu posso um pouco mais, eu acho que eu posso um pouco mais, eu acho que eu posso um pouco mais, e às vezes quando eu vejo, já tô trabalhando 4, 5 noites na semana, a gente acaba quebrando esse ciclo de ter esse tempo de qualidade juntos. E aí cozinhar fica só pra mim. E aí o Mike só cozinha, ele lava, ele limpa. Ainda que eu sou um bem melhor cozinheiro, né? Então... não, isso é verdade. Isso é verdade, mentira, ele cozinha. Mentira. Não, o salgado tu cozinha muito. Tu tem uma empresa de fazer... Salgado tu cozinha muito melhor do que eu. O doce tudo bem, mas antes de eu virar confeiteira, tu fazia umas sobremesas muito boas. Não, mas depois ela começou a humilhar, eu parei. Né? Mas eu acho que a gente consegue trazer esse equilíbrio muito bem, mas eu sei que em muitos momentos eu acabo pecando, entrando no modo trabalho e eu não consigo, é mais forte do que eu, parece que o fato de eu também fazer as duas coisas que eu gosto muito, acaba sendo mais difícil medir. Eu não sei agora se eu deveria dizer pra ti, olha, porque eu não faço isso. Né? Eu nunca chego e falo pra Nath, Nath, tá trabalhando demais. Às vezes eu digo, amor, né? Vamos... Mas eu nunca mas eu nunca boto a pressão do tipo assim, nossa, eu vou ficar sozinho, tu não vai ficar comigo. Eu acho que eu nunca faço isso, faço? Não, eu acho que não. Mas eu acho que não. Mas eu já percebi em alguns momentos que tu já tava mais pra baixo, assim, sabe? Em ter ficado, por exemplo, eu procuro não trabalhar os finais de semana à noite, né? Então se eu tenho algum babysitting, eu prefiro pegar durante a semana. Só pra explicar, né? Babysitting é trabalho de babá. Né? Eu ia falar isso, cuidar de criança, de babá, assim, né? Trabalho através de uma agência. Então, eu procuro não trabalhar os finais de semana, ou nem todos os finais de semana, ou, por exemplo, não trabalhar sexta, sábado, domingo à noite, porque eu sei que tu vai ficar sozinho, né? Sim. E daí o que me pega em muitos momentos é pensar que aqui nós somos a nossa família. Sim, sim. Né? Então, se eu estiver ausente o tempo inteiro, tu vai estar sozinho o tempo inteiro. Tá, a gente tem amigos, claro, tu faz as tuas coisas, eu faço as minhas coisas, mas isso pesa um pouco, essa questão de ver que tu tá, às vezes, um pouco mais quieto, um pouco mais pra baixo. Que nem tu falou, tu não trabalha muito no sábado à noite nem nada, mas tipo assim, realmente, quando é no final de semana, a gente espera, sei lá, e isso é de família, né? Pra mim, final de semana começava na sexta à noite, então lá em casa, sexta, sábado, domingo, a gente sempre tá fazendo uma coisa diferente. Sim. A janta especial já começa na sexta, sexta tem uma janta especial, sábado tem uma janta especial, domingo tem um almoço especial. Sempre foi assim, desde criança, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que me acostumar pelas, sabe, coisas da vida, né? De que a gente precisa, essa é a nossa situação. Uma situação que a Nath precisa trabalhar, enfim, tu se sente melhor, contribuindo mais, então eu respeito isso. Então eu tenho que me adaptar. Então beleza, numa sexta-noite eu não vou poder fazer uma janta especial com a Nath, tudo bem. Sábado, eventualmente, sem problema. Mas se for sempre, aí pra mim pesa, né? Sim. Que pra mim é importante. E a Nath sabe, acho que ela já notou. Se eu tô cozinhando... lá vem. Não, porque é importante pra mim, né? Sim. Tipo assim, se eu faço uma janta pra nós. Geralmente quando eu tô cozinhando eu faço um negócio especial de alguma forma. Mas principalmente no final de semana, sei lá, eu vou fazer uma janta, a hora que a gente estiver pronto, eu quero que a Nath esteja pronta pra sentar e comer comigo. Verdade. Não quero que ela arranje qualquer outra coisa pra fazer no momento. Não quer que eu esteja trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Ou lixando da unha, qualquer coisa. Às vezes olha assim, é claro que ela não faz por mal, né? Mas olha assim, nossa, eu acabei de fazer um negócio aqui e ela, não, só deixa eu terminar de coisa. E assim, ó, quando eu termino ela vem, ó. de cozinhar, eu já tô morrendo de fome. Já não aguento mais. Eu já quero servir o prato e comer. Ou eu tô, só deixa eu responder esse e-mail aqui. Ou só deixa eu responder essa mensagem. Às vezes ela tá respondendo um e-mail, claro. E daí eu entendo, eu sei que ela tá trabalhando, né? Mas aquilo já me dá uma... hora de comer, é sagrado, vamos parar. E é sagrado. E aí quando a gente resolve de assistir alguma coisa... O trabalho da Nath é o quê? É escolher um filme pra nós assistir, porque eu tô lá fazendo a janta. Porque no momento que estiver pronto, eu quero que esteja organizado, onde a gente vai sentar e comer, tomar nosso vinho e assistir. Normalmente eu sou uma metódica, mas pra essas coisas tu é bem metódico. É tudo prontinho, bonitinho, bem certinho. E tudo bem, eu respeito. A hora que a comida estiver pronta é sagrado, a gente tem que sentar e comer. Né? Não, eu vou tomar um banho antes. Não faz isso comigo.
Quer te ver louco, tá bom. Vai faltar 5 minutos pra comida, eu tô pronto. Tá, agora eu vou tomar um banho. Não, de jeito nenhum. E essa é uma questão comum, é um exemplo de fazer coisas que a gente gosta junto, né? Sim, exato. Entendeu? E uma questão, assim, que é um pouquinho agravante no nosso caso de ter esse tempo de qualidade juntos, é que desde que a gente se conhece, né, 12 anos, mais de 12 anos, eu sempre trabalhei final de semana. Sempre, Eu nunca tive os finais de semana livre. E mesmo quando eu trabalhava, tinha um emprego de segunda a sexta, eu tinha um emprego complementar aos sábados, pelo menos aos sábados. Então eu me acostumei, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então eu nunca consegui, a gente sempre trabalha. Acho que nunca na nossa vida a gente trabalhou os dois só de segunda a sexta. Não, eu sempre trabalhei praticamente de segunda a sexta. Teve um momento da minha vida que eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, nas primeiras metalúrgicas que eu trabalhei, né? Sempre era esse horário. E aí, final de semana, eu ainda trabalhava de garçom, né? Porque eu fazia faculdade na época, eu fazia muita coisa naquela época, né? Mas isso era dos meus 18 aos 20 e poucos anos. Depois que eu e tu começamos a namorar, eu nunca mais tive um segundo emprego. Não, né? Não. E aí sempre trabalhou de segunda a sexta. De segunda e a eu sexta sempre acabou. trabalhava, ou na empresa eu trabalhava de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou eu trabalhava de segunda a sexta numa empresa e tinha um extra aos sábados. Então eu sempre precisei... E tu sempre teve 2 empregos, né? Sempre tive. Eu não consigo ter uma vida tranquila. Tá, mas olha só... Por escolha própria hoje em dia. Mas quando trabalhou no McDonald's Patagônia, tu não tinha, né? Não, mas eu trabalhava final de semana. Trabalhava final de semana? Sim, principalmente. Sim, pra própria empresa, né? Pra própria empresa. Então, ou era um segundo emprego, até porque lá eu não podia ter 2 empregos, né? Quando eu tinha visto pelo McDonald's, eu não podia ter um segundo emprego. Verdade. Mas eu sempre tava arranjando coisa pra fazer. Eu comecei a entender que eu não consigo viver uma vida tranquila. Pelo menos, eu acho que eu tô chegando nesse ponto que agora eu, pelo amor de Deus, né? Chega, eu quero ter um pouco de paz, de tranquilidade, aproveitar. Mas eu sempre fui muito assim, tipo, não, tem que trabalhar. Trabalhar 12 horas, vamos trabalhar 12 horas. Vamos lá, vamos fazer. Workaholic. Chega um momento que vira um workaholic e também não é muito legal isso, né? Não. Então tem que ter esse equilíbrio, porque não fere só o relacionamento, mas fere a gente, a nossa saúde, né? Mental, física. Assim, agora pra exemplificar, a minha preocupação às vezes não é comigo, porque eu tô sozinho. Não, é contigo. Sim. Né? Com uma sobrecarga que eventualmente tu vai estar colocando em cima de ti. Sim, e muitos momentos de tu vir, comeu hoje? Tá aqui, eu tô a marmita, tá pronto? Tô com dor de feito. cabeça, tu comeu? Sim. Não comi, não tive tempo. Então eu sei que tu se preocupa, mas às vezes não dá tempo mesmo. Mas tá louco, tem que comer. Às vezes eu chegava e falava, não deu tempo de comer, não deu tempo de tomar água, não deu tempo de ir no banheiro. Ela parou de me falar, porque eu ficava bravo daí. Eu paro de falar. Eu não tive tempo de comer. Como assim? Mas uma pessoa não tem tempo de comer? Não tem? E tu já teve dias assim que eu me lembro. Que tu falou, não dia. deu tempo de comer hoje. Mas eu comi, eventualmente. Claro. Não deu tempo de comer na hora que eu tava acostumado a comer, né? Mas não, gente, eu não sou workaholic, tá? É assim, a gente exagerando aqui. Eu acho que é a vida de quem trabalha em cozinha. Quem trabalha em cozinha, quem trabalha nessa área de... A gente fala aqui de hospitality. Como é que é isso em português? Boa, né? Eu não sei, mas hospitality aqui é toda a área de hotelaria, de restaurante. Toda essa área, assim. Acho que o pessoal já tá acostumado. Atendimento de pessoas, né? Só hospital mesmo, que não entra no hospital. Não tem nada a ver com hospital, né? Mas isso sempre foi agrava, assim, um pouquinho essa questão do nosso tempo de qualidade. Então, por causa disso, a gente sempre procurou fazer do nosso tempo em casa, os dois juntos, seja depois do trabalho, seja... Parece que o nosso dia de folga, ele também é muito especial, né? A gente gosta de sempre fazer um café da manhã especial, né? Ou sair pra comer alguma coisa que a gente gosta, né? Que nem o Mike falou, assim, jantas, né? Sexta ou sábado, então a gente sempre procura fazer algo especial, ou ter um vinho gostoso, pelo menos alguma coisa vai ser diferente, vai sair um pouco da rotina. E dessa forma a gente consegue ter esses momentos juntos, em que a gente tá ali só um pro outro, sem ficar respondendo e-mail, sem ficar respondendo mensagem, né? Ou é o nosso momento ligando pra família, né? Que também é o nosso momento de qualidade, fazendo podcast. Fazendo podcast, a gente tá aqui fazendo um negócio junto, é um tempo de qualidade junto, com certeza. A gente assim, apesar de a Nath trabalhar bastante, como ela falou, a gente consegue organizar bem nosso tempo de qualidade. A Nath tem 2 domingos por mês que ela tem folga, né? Porque é um domingo sim, um domingo não. Isso. Que tu troca com a Sheila, a tua sócia, né? Isso. Então, num domingo trabalha só a Nath na loja, no domingo trabalha só a Sheila na loja, e de terça a sábado as duas trabalham juntas na loja. Eventualmente a gente consegue, por isso a flexibilidade, né? A gente consegue alguém que nos ajuda, né? Uma amiga. Então, eventualmente a gente consegue tirar sábado também, então se tira sábado, domingo e segunda. Eventualmente se a gente vai fazer uma viagem, alguma coisa, a gente consegue organizar, mas o normal é assim, né? É assim. E assim, nesses anos todos a gente já conseguiu fazer bastante coisa, tipo, em termos
de viagens, fora as viagens que a gente vai pro Brasil, né? Visitar a família, que a gente, graças a Deus, conseguiu já, todos esses anos que a gente tá aqui, umas 4 vezes a gente foi pro Brasil, vezes, né? Praticamente a cada 2 anos a gente vai pro Brasil, se for fazer. Considerando que teve pandemia no meio, Teve pandemia, que a gente esperou mais tempo, mas também teve anos que a gente foi num ano e no outro também, né? Então, foram 4 vezes nesse tempo todo. A gente já viajou pra Ilhas Cook, umas ilhas que ficam entre Nova Zelândia e Havaí, no Pacífico. Então, a gente já fomos pra Austrália, então a gente já conseguiu fazer bastante coisa legal só nós dois, que, quer queira ou não, é um tempo de qualidade os dois juntos, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Viajar, conhecer coisas, lugares. E a gente também gosta de fazer, né? Porque gosta de viajar. Claro, com certeza. E conhecer, e a gente faz isso juntos e a gente se diverte muito. Não, a gente, agora fazendo parênteses na nossa conversa, mas viajar é uma coisa que a gente gosta tanto que hoje é uma das nossas prioridades, né? A gente não é rico, mas o que a gente faz? Bom, hoje em dia, assim, falando por mim, eu prefiro viajar do que trocar de carro. Inclusive, o nosso carro, a gente não tá com ele já há alguns anos. É um carro que aqui, tipo, é um carro bom e tal, mas aqui é baratinho. E ele leva a gente pra onde a gente precisa. E até hoje a gente não trocou porque... Até a gente tem vontade, óbvio, de ter carro melhor. Mas a gente nunca trocou porque não precisou e porque a gente sempre pensou, não, esse dinheiro a gente pode botar numa viagem ou pode guardar. Né? Exato. Pra mim, conhecer lugar, a gente, nas viagens, né, a gente consegue sim ter muitos momentos gostosos e a gente organiza o roteiro juntos e é muito legal fazer isso como casal. Mas também são nas viagens que a gente, às vezes, tem mais essas intriguinhas de casal. Tu não percebe isso? Sério? De coisinhas assim, às vezes, não coisas grandes, mas tipo, de pequenos desentendimentos de, porque vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo. Não coisas grandes, mas pequenos desentendimentos, porque todo dia a gente tem que estar decidindo coisas. Então eu acho que a gente tem uma... Não sei se você já parou pra pensar. Agora que tu falou, eu fiquei tentando pensar em que tipo de intriguinhas. Mas coisas algumas pequenas. Situações onde que a gente, um queria fazer uma coisa, o outro outra, por causa da situação, família junto, coisa assim. Família junto, mesmo só nós dois. Vamos pra tal lugar. Tá, não vamos, mas vamos primeiro. Tá, não, então tá. E meio que vai criando uma... Porque a gente não... A gente não consegue entrar num consenso... Não, a gente entra no consenso sempre. Sim. Mas eu acho que gera um pouquinho mais do que a nossa vida normal. Tu não tem essa sensação? Pode ser. É porque quando a gente tá de férias, a gente relaxa tanto que a gente... Se a gente dizer, amanhã nós vamos visitar a Lagoa da Conceição, sei lá, né? Mas aí se alguma coisa no meio do caminho a gente precisa, mas a gente pode ir pra ponte tal, e a gente resolve ir pra ponte tal, a gente não fez aquilo que a gente acordou no dia seguinte. Eu acho que são pequenas coisinhas que a gente que acaba acontecendo. Mas a gente ainda consegue, óbvio, sempre se divertir. Vou anotar isso, gente, pra não da próxima vez na próxima viagem. Fazer o que foi acordado. Não é nem por isso. Não precisa fazer o que foi acordado. Mas eu acho que no nosso momento de decisão acaba sendo um pouquinho mais... Mais peso. Acho que talvez, às vezes, na nossa vida pessoal somos só nós dois. Eu me vejo agora viagem com família. Às vezes viagem com família, tem um monte de opinião, um monte de gente, cada um querendo fazer alguma coisa. E às vezes chegar no consenso leva mais tempo. Sim. Né? Não chega a ser uma intriga, né? Mas chega a ser um negócio mais... Mas eu acho que exato. Acho que é isso que eu quis dizer, assim. Quando a gente tem que decidir, vamos pra tal lugar, ou não, vamos pra tal lugar primeiro, e às vezes, não, mas eu acho que é melhor fazer assim, não, mas eu acho que é melhor fazer assim, acho que a gente acaba tendo muita opinião no momento de decidir. Mas enfim, a gente consegue ter momentos de qualidades muito bons, com certeza. Verdade. Eu acho que é um dos momentos que a gente mais curte também, quando a gente tá... com certeza. É que agora tu falou isso, eu me lembrei que talvez que nem aconteceu em Santiago, né, no Chile, quando a gente foi, nossa, essa é uma história totalmente à parte, assim, mas a gente passou uma situação lá onde que a gente escolheu um hotel numa área meio perigosa, a gente sabia que era perigoso, e aí a gente chamava o Uber não podia chegar na frente do hotel, a gente tinha que caminhar 2 quadras e era perigoso, e aí a gente, e olhando o mapa, mas não pode andar com o celular na mão, lembra? Sim. E a gente acabava se estressando um com o outro por causa disso também. É isso que eu digo, assim, eu acho que esses pequenos estresses acontecem um pouquinho mais de frequência, porque a gente tem que decidir coisas num curto espaço de tempo e a gente acaba saindo da nossa rotina, né? Porque na nossa vida normal a gente é bem de boa. Até porque a gente tá curtindo quando a gente viaja e tal, mas realmente tem momentos às vezes de tensão, de sei lá, precisa chegar no aeroporto tal hora pra pegar um voo e aí, né? Essas coisas. E a gente acaba ficando apreensivo. Exatamente. Às vezes eu fico mais de boa com uma coisa, daí tu tá um pouco mais... Não, mas a gente tem que ir, porque a gente tem que ir, porque a gente tem que ir, porque é apreensivo, porque tem que chegar antes, tem que chegar... Não, calma, nós vamos chegar antes. Né? E aí em outros momentos isso acontece. Então eu acho que essas questões são mais recorrentes nesses momentos. Mas enfim, viajar é uma coisa que a gente ama fazer. Tirando essas intrigazinhas,
Mas é bom, né? Vida de casal. A gente com certeza tem um tempo de qualidade juntos muito bom. E falando nisso, a gente também tem um tempo de qualidade individual, né? De cada um que a gente acha que é importante para equilibrar essa vida pessoal e a vida profissional. Então, às vezes, para equilibrar um pouco, que nem a gente falou, o profissional, a gente faz coisas que a gente gosta de fazer individualmente, né? Como eu falei, a Nath tem 2 domingos do mês que ela tem folga. Todos os sábados eu tenho, entre aspas, só pra mim, né? Tipo, porque a Nath tá trabalhando no sábado. Então, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? O sábado é meu, né? Faço o que eu quiser. Eu gosto de levantar mais tarde, porque aí eu levanto mais tarde, porque durante a semana eu sempre levanto às 6 da manhã, é um hábito que eu criei, levanto, tomo banho, faço meu café. Mesmo começando às 7h30 da manhã e a empresa estando tipo 2, 3 minutos de carro daqui, eu ainda gosto de fazer isso, levantar cedo pra fazer as coisas devagar. Eu começo meu dia devagar. Mas aí no final de semana então eu durmo até um pouco mais tarde, às vezes eu durmo até umas 8, 8h30, né? Eu arrumo a casa, o que tem que fazer e vou tomar meu café lá na Sugar. Sábado é sagrado, né? Ele ainda me faz servir ele. Servir? Tem que fazer café pra mim. Parar tudo e fazer café. E tem domingos que a Nath tá trabalhando que eu repito o negócio. Domingo eu vou lá de novo tomar café. Pra eu servir ele mais uma vez. Eu gosto muito de correr, um hábito que eu peguei de correr trilha, de montanha, né, e tal. E aí, às vezes eu faço, na maioria das vezes eu tô fazendo essas corridas no domingo de manhã cedinho, eu levanto às vezes 5 da manhã e vou fazer minha corrida. E até quando é folga da Nath, já aconteceu de eu sair pra correr, mas aí, como eu levanto bem cedo e às vezes eu corro no máximo 3 horas e meia, né, dependendo do trajeto, às vezes esses dias a gente correu 28 quilômetros, né? Então a gente levou acho quase 3 horas e meia, né? Mas eu cheguei em casa, tu ainda tava acordando. Umas 9h30 da manhã, a Nath tava ali aproveitando o dia dela, porque merece, né? Sim, minha folga. Na folga dela. Então ainda assim, se eu chegar 9h30 em casa e a gente tomar café da manhã junto, que isso é um hábito muito legal aqui na Nova Zelândia. Sim. No Brasil também, né? Mas tipo assim, o café da manhã é quase tão importante quanto a janta, né? No Brasil é muito comum tu convidar as pessoas para ir jantar fora, né? Vamos jantar fora, na pizzaria, qualquer coisa assim, né? Aqui é comum de convidar as pessoas para ir tomar um café da manhã, um breakfast que eles falam, né? Sim. Tu vai num restaurante, tá servindo breakfast e aí tu vai comer um breakfast típico daqui ou um English breakfast, aí tem uma infinidade de opções, né? Então às vezes a gente faz isso, a gente faz nosso breakfast em casa, às vezes a gente vai num lugar, num restaurante e faz isso junto, que é bem bacana, né? Exatamente. E tu na tua folga individual? Também gosto, né? Tem a minha rotina, assim. Não é na verdade uma rotina, mas são coisas que eu gosto de fazer sozinha. E uma das coisas que eu percebo e que realmente é muito meu é que eu preciso ter um meu momento. Não precisa ser um dia de folga inteiro, mas eu preciso ter um momento reservado pra mim, pra eu poder fazer as minhas coisas. Por mais que eu ame ficar junto contigo, que a gente se dê super bem, que a gente faça várias coisas juntos e que eu goste muito, mas eu preciso desse momento, assim, que seja, sei lá, 1 hora, 2 horas, seja um dia. Então, no início, pra mim, me incomodava a gente não ter folga juntos, porque era muito difícil mesmo, né? Sim. Até que chegou um momento em que eu consegui, pelo menos, ter o domingo de folga. Lembro que uma época eu tinha sexta e sábado, uma época eu tinha domingo e segunda. Domingo e segunda sempre foi mais fácil nessa área, assim, de ter folga. Mas eu preciso desse momento. É importante, eu vejo que é importante o sábado pro Mike e pra mim é a segunda. Então eu gosto também de acordar o horário que eu quiser. Se eu quiser tomar café na cama e ficar assistindo TV na cama, eu assisto. Se eu quiser pegar o meu livro pra ler, eu leio. Se eu quiser mandar mensagem pra minha família e falar com a minha família, eu falo. Sair pra comprar alguma coisa, ou mesmo ir no mercado. Ou se eu quiser ficar o dia inteiro dentro de casa, tá tudo bem, sabe? Eu gosto dessa liberdade de poder, sabe, simplesmente, só vou existir hoje, sim, se for o caso. Só vou existir porque precisa existir e eu vou estar de boa aqui o dia inteiro. Tem várias coisas que eu gosto de fazer, sabe? Essa questão de conexão comigo mesma, coisas que o Mike não vai fazer comigo. Fazer yoga, sabe? Pintar aquarela. Tu gostaria que eu fizesse? Não, eu acho que não é uma necessidade que tu faça. Sim. Entendeu? Mas eu só agora pensei, né? Não é uma coisa comum. Se tu dissesse, amor, vamos fazer yoga juntos? Eu vou dizer, vai lá, vamos. Mas eu ainda vou precisar da minha yoguinha sozinha. Pois é. Uma meditação. Então são coisas que não são hábitos pra ti. Mas que pra mim são importantes. Me ajudam a eu me centrar em quem eu sou e, sabe? Ou talvez deitar no sofá aqui e assistir série o dia inteiro. Tanto faz, entende? Depende do meu humor, assim, no dia ou no momento. E isso é importante porque eu internalizo muitas coisas. É uma forma de dar uma equilibrada em mim mesma, sabe? Pessoalmente em quem eu sou. E eu acho que daí a gente estando equilibrados em quem a gente é, fazendo as nossas atividades separadas, a gente consegue ser melhor, né? Juntos. E fazer as coisas juntos de uma forma mais compreensiva e
de uma forma mais parceira, né? Essa questão de equilibrar a vida pessoal e profissional, ela é muito importante. Tanto que eu aprendi aqui, porque no Brasil eu tinha uma visão sobre trabalho. E quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar com os Kiwis, que são os neozelandeses, eu comecei a ver que eles têm uma visão diferente, que é basicamente a gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar, né? Não sei, até meu pai falava essa frase, né, que a gente deveria, mas é uma coisa que eles fazem aqui, a gente trabalha para viver, né? E eles valorizam demais o lazer, o teu tempo pessoal. É até estranho, né? É até estranho, eles valorizam e dão importância, eles respeitam, né? Tanto que, tipo, logo já no primeiro ano que eu estive aqui, eu queria fazer uma viagem, eu conversei com eles, né? Eles falaram, não, se tu quiser viajar, vai. Precisa pegar 1 semana, 2 semanas. Então, tipo, e aí começou a virar um hábito. Hoje, eu até já perdi a conta, né? Mas todo ano eu pego, às vezes, cara, às vezes 1 mês, 2 meses, juntando todas as folgas que eu pego pra ir, sei lá, conhecer o país, ir pra um lugar diferente. Quando eu vou pro Brasil, eu pego às vezes 1 mês e meio. E ainda no final do ano eu tenho mais 3 semanas de férias, né? Porque todo ano a empresa para. Férias coletivas. Férias coletivas, então acaba tendo às vezes 2 meses, 2 meses e meio de férias por ano. Claro que, né, a empresa não me paga, né? E dessas férias sai do meu bolso, né? O que acontece, eu não vou trabalhar, eu não ganho pago. Muitas dessas férias são os extras que eu faço pra gente. Por isso que eu como pelo né? Debaixo dos panos, Nath, vai trabalhar. Porque, tipo, eu me lembro de trabalhar no Brasil e trocar ideia com quem trabalha lá. O quão difícil é chegar pro teu chefe, olha, eu quero fazer uma viagem. Como assim fazer uma viagem, cara? Faz nas tuas férias coletivas, sei lá, né? Sim. Ou às vezes as empresas compram as férias da pessoa pra pessoa poder... É uma diferença cultural, né? Diferença cultural. E hoje, tipo assim, eu até achava engraçado, eu dizia que o neozelandês é preguiçoso, é vadio, né? Mas não é, né? Porque é um país extremamente rico, né? Entendeu? É um país que prospera, então, tipo, eu acho legal esse approach que eles têm com como levar a profissão. Quando a gente tá lá trabalhando, sim, a gente é extremamente profissional. Sim, eu sou extremamente profissional, extremamente focado no meu trabalho e tal, mas a gente leva mais de boa. É estranho até pra gente, assim, que, por exemplo, né, eu que tenho uma confeitaria e sirvo café, a maioria dos cafés aqui fecham às 3 da tarde. Não é que nem no Brasil, né? Por exemplo, abre às 9, fecha às 3. Alguns abrem mais cedo, se vão atender esse público, né, que é da área que o Mike trabalha, por exemplo, mais da área da construção e tudo mais, que entra às 7h30, então tem alguns cafés que abrem às 7, vão das 7 até às 3 da tarde, né, e depois pra eles já é a janta. Então, no início, pra mim, era muito estranho isso, assim, e eu achava que eu não tava fazendo o suficiente. Isso tá em mim, com certeza, isso tá em mim. Sim. E eu sempre precisei cuidar pra não me perder, né, porque eu acho que eu vou mais. Mas é isso, eu acho que sempre o nosso relacionamento vai ser prioridade. Sim. Sempre vai ser a prioridade, principalmente porque nós somos a nossa família aqui, né? Nós somos a família um do outro. E isso tem que prevalecer em qualquer questão, né? E a questão que tu falou ali do trabalho e tal, aí que entra a importância de dizer não, sim, né? De dizer não no sentido de tipo, não, peraí, né? Sei lá, se tu tá trabalhando um monte, dizer não pra ti mesmo, né? No caso da Nath, a Nath é a chefe dela mesma, né? Sim. Então é tu que tem que saber quando que... Olha, eu acho que agora, né, tá sendo demais. É uma coisa talvez... E eu acho que isso é uma dificuldade pra muita gente. É que muita gente às vezes depende de um terceiro, que nem eu falei do chefe, né? Depende da situação da empresa, mas às vezes é uma empresa onde que a demanda de trabalho é muito grande, né? Precisa fazer serão, horas extras que se fala, e aí o dono da empresa compra tuas férias, porque tu tem direito a 1 mês por ano, mas ele não pode dar 1 mês, então ele compra 1 semana, 2 semanas, então tu só tem 2 semanas por ano. Então, tipo assim, tu tem que saber dizer não. Sim. Dizer não, esse ano eu vou querer o meu 1 mês de férias porque, sei lá, eu tenho outros planos, né? Aprender a olhar pra ti. A profissão é importante, mas tu tem que entender que ela não deve ser mais importante do que tu e tua relação, né? Tua relação de casal, no caso, né? Sim. Ou pras coisas que são importantes pra ti na vida. Seguindo a filosofia que eu falei, a gente trabalha pra viver. Não deveria ser o contrário. Né? E eu acho que é difícil dizer não pra um chefe, por exemplo, e é difícil dizer não pra nós mesmos, sim, né? Por exemplo, no meu caso, ok, eu não vou dizer não pra minha empresa porque é pra mim, né? Sim. E tem coisas que precisam ser feitas e precisam ser feitas por mim, precisam ser feitas pela Sheila, claro. E né, nós temos que fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, uma coisa dentro da empresa que a gente aprendeu a dizer não foi que no início, é claro, é tudo muito novo, né? Então, os nossos contatos
principais eram os nossos celulares pessoais. Então, tudo, mensagem, era tudo... A gente tem o Instagram da empresa e tudo mais, mas as pessoas mandavam muitas mensagens pra gente, no nosso pessoal. Então, era sempre um e-mail da empresa, Instagram da empresa, Messenger, o nosso pessoal, muitos meios de comunicação. Era fácil, né? Tá com o celular aqui, entrou um e-mail, já vou responder. Entrou uma mensagem, já vou responder. Então, era o tempo todo. E eu me lembro de algumas vezes assim, tu nunca disse, amor, para, mas, né, presta atenção, porque talvez isso seja demais, até pra cabeça, né? Sim. Não só ali no momento em que a gente tá, sei lá, talvez jantando e eu tô respondendo alguma coisa, mas pra cabeça também, né? Pra parar e não deixar isso tomar conta. Sim, Então a gente decidiu o quê? Que a gente ia ter o celular da empresa. Então o celular da empresa fica na empresa. Exatamente. Eventualmente, se a gente sabe que tem alguém que tá para responder alguma mensagem que no número da empresa, por exemplo, no WhatsApp da empresa, ou se a gente tá esperando alguma ligação, alguma coisa, a gente leva para casa, né? Se não, a gente deixa na empresa. E isso já melhorou muito. Então foi um dos nãos que eu falei, não, eu não vou mais ficar respondendo mensagens ou e-mails. E no primeiro momento a gente fica com um pouco de medo. Sim. Será que os nossos clientes... Porque hoje tudo é muito rápido, né? Então, às vezes se tu leva um dia pra responder, ou se a pessoa te manda mensagem, por exemplo, digamos que no final de semana a gente fechou às 3 da tarde, num domingo, e a gente só vai responder essa mensagem na terça-feira quando a gente chegar, será que as pessoas não vão cansar e vão ir atrás de outras? Entendi. Mas os nossos clientes, no geral, eles entenderam, foram super compreensivos, assim. Então, eles já entendem que, ok, esse é o nosso horário de funcionamento, no momento a gente vai, né, que a gente puder responder, a gente vai responder e fazer o que for necessário, que for um pedido de última hora. Então, isso nos ajudou muito já, não trazer tanto trabalho pra casa. Porque na real, que nem eu ia comparar com a minha área, mas assim, é que vocês começaram, também muito de como vocês começaram o negócio, né? Sim. Quando vocês começaram na cozinha da casa da Sheila, vocês não tinham um lugar, né? Então, tinha essa questão de vocês atender as pessoas nos próprios celulares pessoais e tal. Então, quando vocês migraram pra loja, onde tinha o espaço físico próprio da Sugary, vocês tiveram que ir devagarinho quebrando essa questão, porque as pessoas estavam acostumadas a mandar mensagem diretamente pra vocês, né? Então, vocês tiveram que ir devagarinho dizendo não. Claro, de várias formas, né? Da forma correta, óbvio, né? Pra ser mais profissional, né? Na minha área, por exemplo, eu nunca respondi nenhum cliente, porque o meu cliente tem o meu número de telefone pessoal. E eu nunca respondi ninguém depois das 5 da tarde pra não se criar esse hábito, né? Depois das 5 da tarde, eu não... E também, assim, as pessoas respeitam. Acho que uma vez um cara mandou mensagem pra mim e eu só respondi no outro dia. Falei, não vou responder agora, né? Já me ligaram uma vez no final de semana também e teve uma vez que eu atendi e falei, olha, eu tô na minha folga, eu tava na montanha, inclusive. Sim. Normalmente, tipo, as pessoas não ligam, né? Porque elas entendem que o teu horário é das 7h30 às 5 da tarde, né? A questão, no meu caso, de novo, a questão de fazer os extras, né? Sim. Quando chega um pico ali dos babysittings, né? Às vezes no alto do inverno, quando tem a temporada de montanha, então os pais querem ir pra montanha ou sair pra jantar e deixar as crianças, eu acabo, às vezes, me perdendo nisso ali, né? Vem mais e mais e mais, eu penso, agora é o momento em que eu posso fazer mais, então eu vou fazer. E aprender a dizer não ali. Não posso, não vou. Às vezes até tô disponível, mas o não mais difícil pra mim é quando eu tô disponível e eu penso, mas eu poderia ir. Mas daí eu penso na gente, e às vezes a gente já passou uma semana inteira, como por exemplo ontem à noite, eu fiz um babysitting, então a gente nem se falou ontem. Tu saiu pra trabalhar e eu tava dormindo. A hora que eu cheguei, tu tava dormindo. E agora que tu falou, mas é que tem uma questão interessante, né? Porque eu e a Nath, a gente sempre foi muito assim, grudado, assim, né? A gente gosta disso, né? A gente gosta de estar junto e de conversar, a gente tá sempre trocando ideia. Então, eu me lembro agora que tu falou isso, eu me lembro que quando tu começou a fazer os babysittings e tal, e tu começou a ter que fazer isso à noite, e às vezes a gente passar um dia sem conversar, era muito difícil pra ti. Pra mim também, óbvio, né? Mas eu me lembro de tu expressar isso, muito ruim, a gente não trocou ideia nenhuma. Às vezes tu chega em casa, eu já tô dormindo, né? Tu não me acorda pra conversar. Não, né? Não tem nem porquê. Mas se eu acordar e dizer, oi amor, como é que tu tá? Tudo certo? Tu já tem vontade de contar, assim, né? Entendeu? Claro. E às vezes eu vejo que quando a gente passa, sei lá, uns 2 dias sem conseguir conversar direito, é nítido. Quando a gente sentar e conversar, a gente vai ficar umas 2 horas conversando. Sim, porque a gente fala sobre tudo o tempo todo, né? Às vezes durante o dia, manda mensagem, dependendo do que vai trocando, assim. E quando a gente não consegue sentar e conversar, é muito ruim pra mim. Parece que a gente tá
tão distante. Por exemplo, hoje, quando eu sabia que eu vinha pra casa e que a gente ia estar em casa à noite, eu pensei, nossa, que estranho, a gente passou o dia inteiro ontem, sem se ver, sem se falar. Tu saiu, eu tava dormindo, eu passei em casa, mas tu não tinha chegado do trabalho, eu fui trabalhar e quando eu cheguei tu já tava dormindo. Sim. Então a gente passou um dia inteiro sem se ver. E quando eu faço mais vezes, às vezes babysitting seguidos, a gente às vezes passa 2 dias. E aí é ruim, sem se falar. né? A gente sente assim, pô, a gente não tá se vendo, pô, né? Então aí eu aprendi a dizer não, porque comecei a perceber que às vezes, por exemplo, os nossos amigos com quem a gente treina, né? Eles falavam, o Mike, esses dias eu lembro que a Gi me falou, então o Mike tá bem? Ele tava meio ruim das costas. Eu falei, não, eu nem sei. Tu nem sabia, né? Eu nem sei, porque eu não vi ele, eu acho que faz uns 2 dias. Ela, como que tu não viu? Essa é uma das coisas que a gente faz junto, né? A gente treina quase todo dia juntos, a gente faz funcional, né? Exato. E aí, às vezes, essas coisas acontecem, então isso me chateia. E eu realmente, mesmo estando aqui, mesmo tendo essa visão de que aqui a cultura é diferente, né? Eles têm uma vida um pouco mais suave, assim, nesse sentido. Eu demorei pra me adaptar nisso, a entender que, tá bom, minha vida também pode ser um pouco mais... Eu sei que eu preciso ter um pouco de ação na minha vida, não consigo só relaxar. Não consigo, isso é meu, né, pessoal, mas eu também posso prezar um pouco mais por essas coisas, sabe? Não deixar o relacionamento ficar, sei lá, de alguma forma distante porque eu tô escolhendo ir trabalhar ao invés de a gente conseguir sair, curtir, fazer alguma coisa. Ainda que a gente consegue, porque a gente não é um casal perfeito, óbvio, né? A gente acredita que a gente se dá muito bem, a gente faz o melhor possível pra nossa relação, porque a gente tem como prioridade a nossa relação, né? Sim. Que nem a Nath falou, se tu não tiver a tua relação como prioridade, o que tu tá fazendo então, né? Exatamente. A gente escolheu estar um com o outro, então tem que ser uma das nossas prioridades, a saúde da nossa relação. Exato. E claro que vão ter momentos em que a gente vai estar mais focado no trabalho, por exemplo, né? Do que o outro. Sim, né? sim. Às vezes a gente tem alguma campanha na empresa, por exemplo, em que eu preciso organizar muitas coisas. Né? Preciso fazer muitas coisas. Naquele período, por aquele período de tempo, às vezes é uma semana, 2, um mês, eu vou ter que trabalhar mais. E o que tu faz? Tu assume o restante das coisas. Sim, né? sim, porque eu vejo, ela tá se puxando mais por várias razões. É pra nós que ela tá fazendo isso, então, cara, eu tô com mais tempo livre, que nem eu falei, meu tempo, eu apesar de trabalhar 9 horas diárias, são aquelas 9 horas, né, e acabou. E é de segunda a sexta, e aí sábado e domingo eu tô livre, né? Então, como eu tenho a minha jornada de trabalho, minhas horas de trabalho definidas, eu consigo organizar mais fácil dessa forma. Então, muitas vezes eu tô com o meu tempo, principalmente à noite, mais livre, enquanto que a Nath tá trabalhando, então, que nem eu falei antes, eu vou lá, eu vou cozinhar, eu vou limpar a casa se tiver que limpar, lavar a louça, enfim, organizar as coisas para que não sobrecarregue mais ainda a Nath. E aí que eu acho que entra essas questões da gente aprender a identificar as necessidades individuais, né, de necessidades do casal, da relação, porque é claro, a gente não pode deixar uma coisa anular a outra, né? Sim, exato. A gente tem a nossa relação como prioridade, mas isso não quer dizer que a gente vai se anular ou anular o outro, né? A gente tem que estar sempre ali, né, olhando para as duas coisas, né? Sim, eu acho que por isso entra de novo o se conhecer, né? Se conhecer e se expressar, dizer, não, sei lá, por exemplo, eu preciso ter um momento meu. E isso não quer dizer que eu não gosto do nosso momento junto. Sim, que pra mim não é importante. Claro. Talvez se tu não entendesse isso, tu diz, mas então tu não gosta de ficar comigo. Sim. Então tu não gosta de passar tempo comigo. Não é isso. É uma necessidade minha, que eu entendi que eu vou ser uma pessoa melhor se eu tivesse tempo pra mim. E aí tu entrou com a parte da compreensão, de que ok, então se é importante pra ti, tá tudo bem. E outra, assim, é louco porque é importante pra mim também, né? Sim, exato. Então a gente, que nem eu falo, a gente sempre foi muito grudado e tal, mas com o passar do tempo, eu nem sei se no começo a gente era tão grudado, porque quando a gente namorava, a gente não tava todo dia junto, né? Exato. Mas desde sempre a Nath sempre trabalhou final de semana, então sempre, inevitavelmente, sempre tive um tempo pra mim. E hoje eu enxergo que há uma importância nisso. É importante ter esse tempo pra mim, né? Sim. Enfim, como que nem tu falou, é importante pra ti também, então beleza, eu faço o que eu quero nesse tempo. Se eu quiser descansar, eu descanso. Se eu quiser ir pedalar, eu pedalo. Se eu quiser correr, eu corro, né? E acho que é assim, né? É assim que tem que ser. Mas acho que era isso que eu queria dizer, sabe? De a gente entender que é importante ter esse tempo individual também. Que nem eu falei, é um equilíbrio, né? Equilibrar as duas coisas. Porque eu conheço pessoas, né? Eu conheço casais que fazem absolutamente tudo junto, né? Eu não tô dizendo que é errado, se funciona pra pessoa, beleza, né? Mas às vezes a gente olha assim de fora e pensa, bom, pra mim não funcionaria, por isso que a gente funciona dessa forma. Então acho que a dica é encontra de novo, né? O que funciona pra ti e faça dessa forma, O que funciona pra ti individual,
qual que é o objetivo em casal. Tentar ser flexível também, né? Com as coisas que vão acontecendo, né? Às vezes tu tem que voltando lá no início falando dos acordos, às vezes a gente tem esses acordos definidos, mas aí acontece alguma coisa e que a gente precisa mudar um pouco o acordo. Sim, claro. Né? Talvez o Mike fique um pouco mais disponível em algum determinado momento e precise assumir outras coisas para que eu possa trabalhar e daqui a pouco já volta de novo. Não, ok, eu posso voltar a assumir isso. Então essa flexibilidade também dá esse jogo, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende as nossas necessidades e se torna mais flexível, mais fácil vai ser dentro do relacionamento, menos a gente vai ficar batendo cabeça às vezes às vezes forçando uma situação, porque tem que ser assim ou porque tem que ser assado, né? E conversar, né? Conversar, que a gente falou, ser flexível, e aí entra a compreensão, né? Também de compreender, ter um momento do outro, e aí isso eu acho que tudo afunila pro autoconhecimento de novo, né? Como a gente sempre repete essa questão do autoconhecimento, né? Porque eu acho que envolve tudo, né? A gente tá num relacionamento, eu acho que já fala muito de quem a gente é, né? A gente precisa se mostrar ali, e principalmente quando a gente tem essa convivência, as coisas vão acontecendo pra ir aflorando um pouco mais e a gente se mostrando mais todos os nossos lados, assim. Exatamente, se autoconhecendo e sendo você mesmo, porque não tem como, né? Se tu não tem nem como tu ter uma relação onde que tu não é tu mesmo. Sim. Né? Só em filme que duradoura. O filme, o que o cara esconde a profissão, ou tipo o agente secreto, né? A vida inteira. Pois né? Eu acho que não funciona isso na vida real. Pelo menos pra gente não funcionaria. Não. Tu não consegue ser alguém que tu não é numa relação. Muito mais difícil, né? Pelo menos pra gente não funcionaria. Muito fingimento, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então acho que a gente conclui dessa forma, eu acho, né? Essas são as dicas que a gente dá, que é o que funciona pra gente, né? Ser flexível, autoconhecimento e compreensão. Façam os acordos de vocês, se vocês acharem que é necessário, da forma como vocês acharem que é necessário, e sempre conversem, né? Acho que conversar, falar, é tudo, né? Se você entende, daí verbaliza, fica mais fácil. Eu sempre digo, né, que tu tem que encontrar o teu jeito, se der certo pra ti, tudo bem. Mas fazendo um parênteses aí eu acho que sem conversa, eu acho que daí já é difícil, né? Não tem como não se abrir numa relação. Não, né? E eu acho que isso é desde relações recentes, quanto relações que já estão há muito tempo, né? Pessoas que já estão muito tempo juntas, porque as coisas vão mudando ao longo do caminho, né? E a comunicação é chave. Exato, como a gente como a gente vê as coisas. O relacionamento vai mudando, vai amadurecendo, né? E a gente não pode se perder entre o trabalho ali e esquecer o outro ou esquecer a gente mesmo. Sempre o equilíbrio. É isso que a gente sempre traz, É o que a gente busca, né? A gente sempre fala sobre isso. Sempre o equilíbrio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse papo sobre equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma para vocês. Essa é a forma que funciona pra gente. Deixe nos comentários como que vocês trabalham essa questão no relacionamento de vocês, ou como vocês gostariam que isso fosse trabalhado. Vocês acham que a gente deveria acrescentar mais alguma coisa aqui? Quais outras dicas vocês dão? A gente quer saber. É verdade, a gente falou bastante, né? Sempre pode ter deixado talvez alguma coisa de fora. E aí, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, olha, faltou tal coisa, por favor, não se acanhem, comentem. Beleza? Então é isso, gente. Se gostaram dos vídeos, já sabem, né? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Fiquem ligados, né? Mandem comentários, notícias, mandem para outras pessoas, amigos, para quem vocês acham que vai curtir ficar aqui ouvindo o que a gente tem para dizer. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu.